Tem pessoas que tiveram infância e tem pessoas que tiveram que sobreviver à infância. E talvez você seja uma delas. Talvez você tenha aprendido cedo demais a engolir o choro, a não incomodar, a perceber o humor dos adultos, a se virar sozinho e fingir que estava tudo bem. E o problema é que o corpo ele cresce, mas a criança que precisou sobreviver continua vivendo dentro da gente. Eu acho que muita gente passa a vida inteira sem perceber isso, inclusive. Porque chamam essa sobrevivência de força, de maturidade, de independência. Mas às vezes não era maturidade. Era só uma criança tentando não desmoronar. E talvez isso explique por que tem pessoas que nunca conseguem descansar de verdade. Sentem até culpa quando precisam, né? Ou elas vivem como se alguma coisa ruim pudesse acontecer a qualquer momento porque elas estão descansando. Eu sou Eliane, consteladora sistêmica familiar, e esse é o primeiro episódio da série O Adulto que a Sua Infância Criou. E antes da gente continuar, se esse vídeo tocar você de alguma forma, curte ele. Porque quando você faz isso, né, o YouTube ele entende que ele precisa entregar essa mensagem para outras pessoas que talvez também tenham aprendido cedo demais a sobreviver, emocionalmente, né? E talvez, sem perceber, você tenha se tornado um adulto que vive nesse estado de alerta. Porque uma criança, quando ela aprende muito cedo que o amor pode ir embora, ela nunca relaxa. Ela não consegue relaxar completamente depois disso. E às vezes isso acontece no abandono. Às vezes acontece na ausência emocional dos pais. Às vezes acontece numa casa onde tinha alcoolismo, instabilidade, medo, escassez, silêncio ou dor demais. Tem crianças que crescem sendo cuidadas e tem crianças que crescem aprendendo a sobreviver aos adultos. E isso muda tudo, porque a criança ela não entende a vida racionalmente, né? Aqui no córtex pré-frontal. Ela entende emocionalmente aqui. Ela percebe quem fica, quem vai embora, quem acolhe, quem rejeita, quem é seguro, quem assusta. E isso vai formando a maneira como ela vai amar, como ela vai trabalhar, como ela vai descansar ou não, como ela vai ganhar dinheiro e até como ela vai existir no mundo. Freud dizia que aquilo que não é elaborado tende a se repetir. E Bert Helling falava muito sobre como dores não vistas continuam atuando silenciosamente dentro da vida adulta. E eu vejo isso o tempo todo. Pessoas extremamente fortes, mas profundamente cansadas. Pessoas que resolveram a vida de todo mundo, mas nunca aprenderam a pedir ajuda. Pessoas que trabalham sem parar, porque no fundo sentem que precisam garantir que nunca mais vai faltar. E talvez algumas dessas pessoas sejam você. Eu reconheço profundamente essa sensação. Depois de precisar amadurecer antes da hora, de sentir que precisava ser forte o tempo todo, de sentir que a vida não estava exatamente me perguntando se eu estava pronta, ela só estava acontecendo. E muitas vezes a criança que vive isso cresce acreditando que precisa dos outros e isso é perigoso. Então ela vira independente. Mas não uma independência leve, uma independência
intensa, uma independência que diz: eu dou conta, mas no fundo queria poder descansar. E sabe o que eu acho mais duro em tudo isso? É que muitas pessoas passam a vida inteira sendo admiradas exatamente pela parte que nasceu da dor. Nossa, como ela é forte! Mas ninguém pergunta quanto que essa força custou. E talvez você esteja percebendo isso só agora, quando eu tô falando isso. Então, deixa eu te mostrar alguns sinais de que essa criança ainda está tentando sobreviver dentro da sua vida adulta. Um dos sinais: você nunca consegue relaxar completamente, mesmo quando tá tudo bem. O seu corpo ele continua esperando alguma coisa acontecer, como se felicidade demais fosse perigosa, como se paz demais não pudesse durar. Um segundo sinal pode ser quando você sente dificuldade de precisar, sabe? Você ajuda todo mundo, resolve tudo, segura tudo, mas pedir ajuda faz você se sentir vulnerável demais. Porque talvez lá atrás, quando você precisou, não tinha ninguém emocionalmente disponível. Um outro sinal pode ser que você vive tentando merecer amor, você faz demais, entrega demais, se cobra demais e mesmo assim, às vezes ainda sente que não é suficiente. Porque crianças que não se sentiram plenamente acolhidas, muitas vezes crescem tentando conquistar o direito de serem amadas. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante agora. Sobreviver salvou você. Mas sobreviver não pode ser o lugar onde sua vida inteira vai permanecer. Porque existe uma diferença muito grande entre honrar sua história e continuar preso nela. E talvez a sua criança interior não precise mais continuar lutando para sobreviver. Talvez ela precise descobrir que agora existe um adulto capaz de acolher ela. Um adulto que pode dizer: você não precisa mais carregar tudo sozinha. E eu acho que é aí que muita transformação começa. Quando a gente percebe que o excesso de controle, a dificuldade de descansar, o medo do abandono, a necessidade de agradar, a exaustão não começaram agora. Elas começaram numa criança que precisou sobreviver cedo demais. E é exatamente esse tipo de dinâmica emocional que eu trabalho profundamente nos meus atendimentos sistêmicos. Porque muitas vezes o adulto ele tenta resolver a ansiedade sem perceber que existe uma criança antiga tentando se proteger dentro da vida. Talvez você tenha passado a vida inteira acreditando que precisava ser forte, mas talvez pela primeira vez sua criança interior, precise descobrir que agora não está mais sozinha. E talvez seja aí que a cura começa. Se esse vídeo tocou você, comenta aqui. Eu sobrevivi cedo demais. Porque eu tenho a sensação de que existem muitas pessoas cansadas de sobreviver emocionalmente o tempo inteiro. E compartilhe esse vídeo com alguém que talvez precise ouvir isso hoje, assim como você. Porque às vezes o adulto que a gente se tornou foi só a forma que encontramos de continuar vivos. E eu te espero no segundo episódio dessa série, o adulto que a sua criança se tornou.